Lei número 34. Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal julgamento. A maneira como você se comporta em geral determina como você é tratado. A longo prazo, aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas o desrespeitem, pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. A lei transgredida. Em julho de 1830, estourou uma revolução em Paris que obrigou o rei Carlos X a abdicar. Uma comissão formada pelas mais importantes autoridades da terra se reuniu para escolher um sucessor, e o homem que eles escolheram foi Luís Filipe, Duque de Orleans. Não perca jamais o respeito por si próprio, nem fique muito à vontade consigo mesmo quando estiver sozinho. Deixe que a sua integridade seja o seu próprio modelo de retidão, e confie mais na severidade do seu próprio julgamento do que em todos os preceitos externos. Abandone a conduta indecorosa, mais pelo respeito à sua própria virtude do que à censura da autoridade externa. Respeite-se, e não precisará do tutor imaginário de Sêneca. Baltazar Gracian, 1601-1658. Desde o início estava claro que Luís Filipe seria um rei diferente, e não só porque ele era de um outro ramo da família real, ou porque não havia herdado a coroa, mas a recebera de uma comissão, colocando a sua legitimidade em dúvida. Mas porque não gostava das cerimônias e das armadilhas da realeza. Ele tinha mais amigos banqueiros do que nobres, e seu estilo não era o de criar um novo tipo de governo aristocrático, como fizera Napoleão, mas minimizar o seu status para se misturar melhor com os homens de negócio e com a classe média que o chamara para liderá-los. Assim, os símbolos associados a Luís Filipe não são o cetro nem a coroa, mas o chapéu cinza e o guarda-chuva que usava para passear orgulhosamente pelas ruas de Paris, como se fosse um burguês. Quando Luís Filipe convidou James Rothschild, o banqueiro mais importante da França, para ir ao seu palácio, tratou-o como um igual. E, ao contrário do rei anterior, não só conversou de negócios com Monsieur Rothschild, como foi literalmente só sobre isso que ele falou, pois adorava dinheiro e tinha juntado uma enorme fortuna. Conforme o reinado do rei burguês ia se arrastando a duras penas, o povo começou a desprezá-lo. A aristocracia não suportava a visão de um rei pouco aristocrático, e em poucos anos o destituíram do cargo. Ao mesmo tempo, a crescente classe dos pobres, inclusive os radicais que tinham enxotado o rei Carlos X, não estava satisfeita com um governante que não agia como um rei nem governava como um homem do povo. Os banqueiros, que eram os maiores credores de Luís Filipe, perceberam logo que eram eles que controlavam o país, não ele, e o tratavam com crescente desprezo. Um dia, no início de uma viagem de trem organizada para a família real, James Rothschild o censurou, e em público, por chegar atrasado. Um dia, o rei fora notícia por tratar o banqueiro de igual para igual. Agora, o banqueiro o tratava como um inferior. Consequentemente, as insurreições do operariado que haviam derrubado o antecessor de Luís Filipe voltaram a acontecer, e o rei as abafou à força. Mas o que ele estava defendendo tão brutalmente? Não a instituição da monarquia, que ele desdenhava, nem uma república democrática que o seu governo impedia. O que ele estava realmente defendendo era o que parecia, era a sua própria fortuna, e as fortunas dos banqueiros, o que não era uma forma de inspirar lealdade entre os cidadãos. No início de 1848, franceses de todas as classes começaram a se manifestar a favor de reformas eleitorais que tornariam o país realmente democrático. Em fevereiro, as manifestações ficaram violentas. Para aplacar o populacho, Luís Filipe despediu seu primeiro-ministro e nomeou para substituí-lo um liberal. Mas isto criou o efeito contrário ao desejado.
O povo sentiu que poderia influenciar o rei. As manifestações se transformaram numa revolução de verdade, com tiroteios e barricadas nas ruas. Na noite de 23 de fevereiro, uma multidão de parisienses cercou o palácio. Com uma rapidez que apanhou a todos de surpresa, Luís Filipe abdicou naquela mesma noite e fugiu para a Inglaterra. Ele não deixou sucessor, nem mesmo como sugestão. Todo o seu governo faliu e se desfez como um circo itinerante que deixa a cidade. Interpretação: Luís Filipe conscientemente desfez a aura que pertence naturalmente a reis e líderes. Zombando do simbolismo da grandeza, ele acreditou no alvorecer de um novo mundo, onde os governantes deveriam agir e ser como cidadãos comuns. Ele estava certo. Um novo mundo, sem reis e rainhas, estava sem dúvida a caminho. Ele errou profundamente, entretanto, ao prever uma mudança na dinâmica do poder. O chapéu e o guarda-chuva burgueses do rei divertiram os franceses no início, mas em breve começaram a irritar. O povo sabia que Luís Filipe não era igual a eles, que o chapéu e o guarda-chuva não passavam de um truque para incentivar a fantasia de que o país tinha de repente ficado mais igual. Na verdade, a divisão da riqueza nunca foi maior. Os franceses esperavam que o seu governante fosse vistoso, tivesse mais presença. Mesmo um radical como Robespierre, que assumira o poder por um breve período durante a Revolução Francesa 50 anos antes, tinha compreendido isso, e certamente Napoleão, que transformara a República Revolucionária num regime imperial, sentira isso na pele. Na verdade, assim que Luís Filipe fugiu de cena, os franceses revelaram o seu real desejo. Elegeram como presidente o sobrinho neto de Napoleão. Era quase um desconhecido, mas esperavam que ele recriasse a poderosa aura do grande general, apagando a lembrança desagradável do rei burguês. Gente poderosa pode se sentir tentada a fingir uma aura de gente comum, procurando criar a ilusão de que elas e seus súditos ou subalternos são basicamente iguais. Mas as pessoas a quem este gesto falso pretende impressionar percebem logo. Compreendem que não estão recebendo mais poder, que só parece que estão compartilhando do destino da pessoa poderosa. O único tipo de toque plebeu que funciona foi o utilizado por Franklin Roosevelt, um estilo que dizia que o presidente compartilhava com o povo os seus valores e objetivos, mesmo continuando um aristocrata de coração. Ele nunca fingiu desfazer essa distância da multidão. Líderes que tentam anular essa distância usando uma falsa camaradagem perdem aos poucos a capacidade de inspirar lealdade, medo ou amor. Em vez disso, eles inspiram desprezo. Como Luís Filipe, eles são vulgares demais até para merecer a guilhotina. O melhor que podem fazer é desaparecer na calada da noite, como se nunca tivessem existido. A lei observada. Quando Cristóvão Colombo estava tentando encontrar um patrocinador para suas lendárias viagens, muitos acreditavam que ele vinha da aristocracia italiana. Esta ideia passou para a história numa biografia escrita depois da morte do explorador por seu filho, que o descreve como descendente de um conde Colombo do castelo de Cúcaro, em Montferrat. Colombo, por sua vez, dizia-se descendente do lendário general romano Colônius, e dois dos seus primos em primeiro grau eram supostamente descendentes diretos de um imperador de Constantinopla. Uma ilustre origem, sem dúvida. Mas era apenas uma ilustre fantasia, pois Colombo, na verdade, era filho de Domênico Colombo, humilde tecelão que abriu uma casa de vinhos quando Cristóvão era rapaz, e depois ganhou a vida vendendo queijos. Hipocleide em Sicyon. Na geração seguinte, a família ficou ainda mais famosa pela distinção que lhe foi conferida por Cleístenes, mestre de Sicyon. Cleístenes tinha uma filha, Agarista, que ele desejava se casasse com o melhor homem de toda a Grécia. Portanto, durante os Jogos Olímpicos, ao vencer a corrida de bigas,
ele anunciou em público que o grego que se julgasse bom o bastante para ser genro de Cleisthenes deveria se apresentar em Sición dali a 60 dias, ou mais cedo se desejasse, porque ele pretendia no ano seguinte, ao 60º dia, casar a filha com o seu futuro noivo. Cleisthenes mandou construir uma pista de corrida e uma arena especialmente para a ocasião, e logo os pretendentes começaram a chegar, todos os homens de nacionalidade grega que tinham algum motivo para se orgulhar do seu país ou de si próprio. Cleisthenes começou perguntando a cada um dos numerosos pretendentes o nome do seu país e da sua família. Depois, os hospedou na sua casa durante um ano para conhecê-los bem, conversando com eles às vezes isoladamente, outras em conjunto, e testando a masculinidade, o temperamento, a educação e os bons modos de cada um. Porém, o teste mais importante foi o comportamento à mesa de jantar. Tudo isso aconteceu enquanto permaneciam em Sición, e o tempo todo ele os treinou muito bem. Por um motivo ou outro, foram os 2 atenienses que melhor impressionaram Cleisthenes, e dos 2, o filho de Tisander, Hipocleides, veio a ser o preferido. Finalmente chegou o dia do noivado, e Cleisthenes teve que declarar a sua escolha. Ele comemorou o dia sacrificando 100 bois e depois oferecendo um banquete, para o qual foram convidados não só os pretendentes, como também todas as pessoas importantes de Sición. No término do banquete, os pretendentes começaram a competir entre eles na arte da música e da conversação. Nas duas, foi Hipocleides quem se mostrou de longe o mais hábil, até que no final, com uma farta distribuição de vinho, ele pediu ao flautista que tocasse para ele dançar. Ora, poderia muito bem ser que ele dançasse para a sua própria satisfação, mas Cleisthenes, que observava o espetáculo, começou a ter sérias dúvidas. Logo em seguida, após uma breve pausa, Hipocleides pediu que lhe trouxessem uma mesa. Trouxeram, e Hipocleides, subindo nela, dançou primeiro as danças laconianas, depois algumas danças áticas, e acabou de cabeça para baixo, marcando o compasso com as pernas para o ar. As danças laconianas e áticas já tinham sido bem ruins, mas Cleisthenes, embora já estivesse detestando a ideia de ter um genro assim, controlava-se para não explodir de raiva. Ao ver Hipocleides marcando o ritmo com as pernas para cima, porém, não suportou mais. "Filho de Tisander", gritou ele, "você fez o seu casamento dançar." Histórias de Heródoto, século V a.C. O próprio Colombo criou o mito da sua nobre linhagem, porque desde o início sentiu que o destino lhe reservava coisas importantes e que ele possuía uma certa realeza no sangue. Consequentemente, ele agia como se realmente viesse de uma família nobre. Depois de uma tranquila carreira como mercador num barco comercial, Colombo, original de Gênova, se estabeleceu em Lisboa. Usando a história inventada da sua origem nobre, ele se casou com uma moça de uma família muito conhecida de Lisboa e bem relacionada com a realeza portuguesa. Por intermédio dos parentes da esposa, Colombo arranjou um encontro com o rei de Portugal, João II, a quem solicitou um financiamento para uma viagem ao Ocidente, visando a descobrir um caminho mais curto para a Ásia. Em troca de anunciar em nome do rei todas as descobertas que fizesse, Colombo queria uma série de direitos: o título de grão-almirante do mar Oceânico, o título de vice-rei de todas as terras encontradas e 10% do futuro comércio com elas. Todos esses direitos seriam hereditários e para sempre. Colombo fez estas exigências, mesmo tendo sido antes um simples mercador, não conhecesse quase nada de navegação, não soubesse usar um quadrante e nunca tivesse liderado um grupo de homens. Além do mais, sua petição não incluía detalhes de como ele realizaria seus planos, apenas vagas promessas. Quando Colombo terminou a sua apresentação, João II sorriu. Delicadamente recusou a oferta, mas deixou uma porta aberta.
Nessa ocasião, Colombo deve ter notado algo de que jamais se esqueceria. Mesmo recusando o pedido de um marinheiro, o rei o tratou com respeito. Não riu de Colombo, nem questionou suas origens e credenciais. De fato, o rei ficou impressionado com a ousadia dos pedidos de Colombo e se sentiu nitidamente à vontade na companhia de um homem que agia com tanta confiança. A reunião deve ter convencido Colombo do seu instinto. Pedindo o impossível, ele elevou na mesma hora o seu status, pois o rei supôs que, a não ser que o homem que se valoriza tanto fosse louco, o que Colombo não parecia ser, ele deveria merecer respeito. Poucos anos depois, Colombo mudou-se para a Espanha. Usando as conexões portuguesas, ele se instalou nos círculos mais altos da corte espanhola, recebendo subsídios de ilustres financistas e dividindo a mesa com duques e príncipes. Para todos ele repetia o pedido de financiamento para uma viagem ao Ocidente e também os direitos que exigira de João II. Alguns, como o poderoso Duque de Medina, quiseram ajudar, mas não puderam, não tinham poder para lhe dar os títulos e direitos que ele queria. Mas Colombo não desistiu. Percebeu logo que só uma pessoa poderia satisfazer as suas exigências, a rainha Isabel. Em 1487, finalmente ele conseguiu ser recebido pela rainha, e apesar de não convencê-la a patrocinar a viagem, ele a deixou encantada e se tornou um frequentador assíduo do palácio. Em 1492, os espanhóis finalmente expulsaram os invasores mouros que séculos antes haviam se apropriado de parte do país. Com o tesouro aliviado dos custos de uma guerra, Isabel achou que agora poderia atender ao pedido do seu amigo explorador e resolveu financiar 3 navios, equipamentos, os salários da tripulação e uma modesta remuneração para Colombo. E o mais importante, mandou redigir um contrato concedendo a Colombo os títulos e direitos de que ele tanto fazia questão. Só lhe negou, e isso, nas letrinhas miúdas do documento, os 10% de todas as rendas das terras descobertas, uma exigência absurda, visto que ele não aceitava um limite de tempo. Se a cláusula tivesse permanecido no contrato, Colombo e seus herdeiros teriam se transformado na família mais rica do planeta. Colombo não leu as letrinhas miúdas. Satisfeito porque suas exigências tinham sido aceitas, Colombo levantou âncoras naquele mesmo ano em busca de uma passagem para a Ásia. Antes de partir, teve o cuidado de contratar o melhor navegador que conseguiu encontrar para ajudá-lo a chegar até lá. A missão não encontrou a passagem, mas quando Colombo solicitou à rainha o financiamento para outra viagem ainda mais ambiciosa no ano seguinte, ela concordou. Já via Colombo como alguém destinado a grandes feitos. Interpretação. Como explorador, Colombo era medíocre na melhor das hipóteses. Conhecia menos o mar do que o marinheiro médio de um dos seus navios. Não soube determinar a latitude e longitude de suas descobertas. Confundiu vastos continentes com ilhas e tratava a tripulação muito mal. Mas para uma coisa ele tinha talento. Ele sabia vender a sua imagem. De que outra forma explicar como o filho de um vendedor de queijos, um simples mercador, caiu nas graças das melhores famílias aristocráticas e da realeza? Colombo tinha um incrível poder de encantar a nobreza, e tudo isso vinha da maneira como ele se comportava. Ele projetava uma confiança totalmente desproporcional com seus meios. E a sua confiança não era a autopromoção agressiva e desagradável do novo rico, era uma autoconfiança calma e tranquila. De fato, era a mesma confiança demonstrada em geral pelos próprios nobres. Os poderosos das antigas aristocracias não sentiam necessidade de se afirmar. Sendo nobres, sabiam que mereciam sempre mais e exigiam isso. No caso de Colombo, portanto, eles sentiram uma instantânea afinidade, pois ele se comportava exatamente como eles, acima da multidão, destinado à grandeza.
Compreenda, está em seu poder fixar o seu próprio preço. A maneira como você se comporta reflete o que você pensa de si mesmo. Se você pede pouco, arrasta os pés e abaixa a cabeça. As pessoas acharão que isto reflete o seu caráter. Mas este comportamento não é você. É só como você escolheu se apresentar aos outros. Você pode, com a mesma facilidade, apresentar a fachada de Colombo: leveza, confiança e a impressão de ter nascido para usar uma coroa. Com todos os grandes impostores, existe uma ocorrência notável à qual eles devem o seu poder. No próprio ato da fraude, eles são dominados pela crença em si mesmo. É isto que vai transparecer de forma tão milagrosa e atraente para os que o cercam. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. As chaves do poder na infância. Começamos nossas vidas com grande exuberância, esperando e exigindo tudo do mundo. Isto, em geral, se transporta para nossas primeiras incursões pela sociedade, quando iniciamos nossas carreiras. Mas, com a idade, as rejeições e os fracassos que experimentamos estabelecem limites que se tornam cada vez mais firmes com o tempo. Esperando menos do mundo, aceitamos limitações que na realidade somos nós que nos impomos. Começamos a fazer mesuras e a nos desculpar até pelas solicitações mais simples. A solução para tamanha restrição de horizontes é nos forçarmos deliberadamente a tomar a direção oposta, minimizar os fracassos e ignorar as limitações, exigir e esperar como quando éramos crianças. Para isso, é necessário aplicar a nós mesmos uma estratégia. Chame-a de estratégia da coroa. A estratégia da coroa se baseia num simples encadear de causas e efeitos. Se acreditarmos que estamos destinados a grandes coisas, nossa crença se irradiará, assim como a coroa cria uma aura em torno do rei. Esta irradiação contagiará as pessoas que nos cercam, que pensarão que devemos ter algum motivo para estarmos tão confiantes. As pessoas que usam coroas parecem não perceber limites para o que podem pedir e conseguir. Isto também irradia. Os limites e as fronteiras desaparecem. Use a estratégia da coroa e você se surpreenderá com a frequência dos resultados. Tome como exemplo as crianças felizes que pedem tudo o que querem e conseguem. Suas grandes expectativas são o seu charme. Os adultos sentem prazer em satisfazer seus desejos, assim como Isabel sentiu prazer em ceder aos desejos de Colombo. Ao longo de toda a história, as pessoas de origem plebeia, as Teodora de Bizâncio, os Colombo, os Beethoven, os Disraeli, conseguiram fazer funcionar a estratégia da coroa, acreditando com tamanha firmeza na sua própria grandeza que ela se realizou. O truque é simples: deixe-se dominar pela autoconfiança. Mesmo sabendo estar de certa forma se iludindo, haja como um rei. Provavelmente será tratado como tal. A coroa pode distinguir você das outras pessoas, mas depende de você tornar essa distinção real. Você tem que agir de modo diferente, mostrar a sua distância dos outros. Uma forma de enfatizar a sua diferença é agir sempre com dignidade, não importam as circunstâncias. Luís Felipe não dava a ideia de ser diferente das outras pessoas. Ele era o rei banqueiro, e quando os súditos o ameaçaram, ele cedeu. Todos perceberam isso e se aproveitaram. Sem dignidade aristocrática e firmeza de propósito, Luís Felipe parecia um impostor, e foi fácil derrubar a coroa da sua cabeça. Não se deve confundir a atitude de rei com arrogância. A arrogância pode parecer um direito do rei, mas na verdade trai insegurança. É o oposto de um comportamento aristocrático. Haile Selassie, que governou a Etiópia por mais de 40 anos, desde 1930, foi um dia um jovem chamado Lige Tafari. Ele vinha de uma família nobre, mas não tinha nenhuma chance de assumir o poder, pois estava longe na linha de sucessão do rei que ocupava o trono na época, Menelik II. Não obstante, desde muito jovem ele exibia uma autoconfiança e um comportamento aristocrático
que surpreendiam a todos. Aos 14 anos, Tafari foi viver na corte, onde imediatamente impressionou Menelik e se tornou seu favorito. A graça de Tafari diante das críticas, a sua paciência e a sua calma autoconfiante fascinaram o rei. Os outros jovens nobres, arrogantes, fanfarrões e invejosos, tentavam intimidar aquele adolescente franzino que gostava de ler. Mas ele jamais se zangava. Isso teria sido um sinal de insegurança a que ele não se rebaixaria. Havia gente à sua volta achando que ele um dia ia chegar lá em cima, pois agia como se já estivesse lá. Anos depois, em 1936, quando os fascistas italianos tomaram a Etiópia e Tafari, agora com o nome de Haile Selassie, estava exilado. Ele se dirigiu à Liga das Nações para protestar em defesa do seu país. Os italianos na plateia o importunaram com apartes violentos, mas ele manteve a pose digna, como se nada o afetasse. Isto o colocou em posição de superioridade, enquanto fazia os adversários parecerem ainda mais desagradáveis. A dignidade, de fato, é invariavelmente a máscara que se deve assumir em circunstâncias difíceis. É como se nada pudesse afetar você, e você tem todo o tempo do mundo para responder. É uma atitude extremamente poderosa. Um comportamento aristocrático tem outras utilidades. Os farsantes há muito sabem o quanto vale uma fachada aristocrática. Ela desarma as pessoas e as faz menos desconfiadas, ou então as intimida e as coloca na defensiva. E como o conde Victor Lustig sabia, uma vez na defensiva, o otário estava perdido. O trambiqueiro Yellow Kid Wyle também costumava assumir a aparência de homem de posses, junto com um certo ar de indiferença, que combina tão bem com eles. Aludindo a algum método mágico de fazer dinheiro, ele se mantinha distante, como um rei, transpirando confiança como se fosse mesmo fabulosamente rico. Os otários imploravam para entrar na farsa, para ter uma chance de participar da riqueza que ele tão claramente exibia. Finalmente, para reforçar os truques psicológicos secretos envolvidos na projeção de um comportamento aristocrático, existem as estratégias externas que ajudam você a criar esse efeito. Primeiro, a estratégia de Colombo. Exija sempre com ousadia. Coloque o seu preço bem alto e não ceda. Segundo, com dignidade, procure a pessoa no andar mais alto do prédio. Isto colocará você imediatamente no mesmo plano do principal executivo que você está atacando. É a estratégia de Davi e Golias. Ao escolher um grande adversário, você cria a aparência de grandeza. Terceiro, presenteie de alguma forma os que estão acima de você. Esta é a estratégia dos que têm um patrono. Ao dar ao patrono um presente, você está basicamente dizendo que vocês dois são iguais. É o velho jogo de dar para receber. Quando o escritor renascentista Pietro Aretino quis o Duque de Mantua como seu próximo patrono, ele sabia que se fosse servil, o Duque não lhe daria valor. Portanto, aproximou-se do Duque com presentes, neste caso, quadros do amigo do escritor, Tiziano. A aceitação dos presentes criou uma espécie de igualdade entre Duque e escritor. Zero Duque ficou à vontade sentindo que lidava com um homem da sua própria estampa aristocrática, e patrocinou Aretino generosamente. A estratégia do presente é sutil e brilhante porque você não implora. Você pede ajuda de uma forma digna que sugere igualdade entre as duas pessoas, e um deles simplesmente acontece de ter o dinheiro. Lembre-se, é você que define o seu próprio preço. Peça menos, e é isso que conseguirá. Peça mais, e estará sinalizando que vale uma fortuna. Mesmo aqueles que lhe viram as costas o respeitam por sua autoconfiança, e você nem imagina como esse respeito acabará se revelando compensador. Imagem: a coroa. Coloque-a sobre a cabeça e adote uma atitude diferente, uma autoconfiança tranquila, porém irradiante. Não revele dúvidas, não perca a sua dignidade sob a coroa, ou ela não lhe caberá.
parecerá destinada a alguém mais merecedor. Não espere ser coroado. Os grandes imperadores coroaram a si próprios. Autoridade. Todos devem agir com realeza a seu próprio modo. Que todas as suas ações, mesmo não sendo as de um rei, sejam, na sua própria esfera, merecedoras de um deles. Seja sublime nas suas ações, distante nos seus pensamentos, e em tudo que fizer, mostre que merece ser rei, mesmo não o sendo de verdade. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. A ideia por trás da aparência de segurança aristocrática é distinguir-se dos outros, mas o exagero será a sua ruína. Não cometa o erro de pensar que vai se distinguir humilhando os outros. Também não é uma boa ideia ficar muito acima da multidão. Você se torna um alvo fácil, e há momentos em que uma pose aristocrática é eminentemente perigosa. Carlos I, rei da Inglaterra na década de 1640, se viu diante de um profundo desencanto do público com a monarquia como instituição. Por todo o país estouravam rebeliões lideradas por Oliver Cromwell. Se Carlos tivesse tido visão para reagir aos tempos, apoiando reformas e demonstrando que estava sacrificando parte do seu poder, a história talvez fosse diferente. Mas ele adotou uma pose ainda mais aristocrática, parecendo ofendido com o ataque ao seu poder e à divina instituição da monarquia. Sua rígida realeza ofendeu o povo e instigou mais revoltas, e no final Carlos perdeu a cabeça, literalmente. Compreenda, você está irradiando autoconfiança, não arrogância ou desdém. Finalmente, é verdade que você às vezes adquire um certo poder afetando uma espécie de vulgaridade grosseira, cujo exagero acaba sendo divertido. Mas à medida que você ganha porque ultrapassa os limites, distinguindo-se dos outros por parecer ainda mais vulgar do que eles, esse jogo se torna perigoso. Sempre haverá gente mais vulgar do que você, e facilmente o substituirão por alguém mais jovem e pior do que você.